Sentar, vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 3, continuar a mensagem de Jesus à igreja de Laodiceia. Vamos rapidinho fazer uma retomada assim de aula, pode ser? Vocês vão me ajudar aí? Vamos ver a informação que vocês lembram da cidade de Laodiceia. Uma cidade importante, sim. Comércio, cidade rica, uma cidade que tinha algumas características de comércio, tinha uma lã muito especial, não é? Que era retirada dali, uma lã macia, preta, muito característica então da cidade de Laodiceia. Um centro de medicina, não é? Eles tinham uma produção de um tipo de colírio lá, que ajudava na cura de algumas doenças dos olhos. Então uma cidade importante, uma cidade rica realmente, na época ali. A única coisa que era vulnerável ali, a gente vê, eles tinham um problema, dois problemas. Primeiro, poderia ter terremotos. Nós não estamos acompanhando. Gente, sabe esse terremoto da Turquia? Eu vou lembrar de novo, é na região deles. É na região do que nós estamos falando das igrejas, Laodiceia, das outras igrejas de Filadélfia. Então, essa região que tem então o problema de placa tectônica até hoje. Então, e matou muita gente, infelizmente, né? Nós temos até hoje ali casos. Teve outros terremotos, né? Então, essa agora eu não vi. Menor? Então, isso aí o que acontece? Isso que está acontecendo na Turquia é exatamente a região que nós estamos falando de Apocalipse. As 7 igrejas de Apocalipse ficam todas na Turquia. E Laodiceia tinha o problema que tem hoje lá. Era vulnerável a placas tectônicas, então a problemas com terremoto. Menos talvez do que Filadélfia, mas também foi destruída por terremoto. E o que eles fizeram? Pegaram empréstimo do imperador para reconstruir a cidade? Quem lembra? Não. Os ricos da cidade falaram o quê? Pode deixar que a gente constrói Laodiceia. Então eles reconstruíram numa independência financeira muito grande que eles tinham do Império Romano, tá certo? Então era uma cidade muito próspera nesse sentido. Agora, eles tinham mais uma questão vulnerável, água. A água deles era ruim, eles não tinham uma água própria, era uma água morna, sedimentada, que causava ânsia. Então eles precisavam de uma água que vinha de outra cidade ali pertinho, que é água mais fresca. E tinha duas referências. Colossos tinha uma água pura, coisa mais gostosa, né, que tinha na região, fresquinha, vinha em Colossos. Em Hierápolis tinha o quê? Águas termais. E águas que era conhecida então por curar enfermidades, assim como tem hoje, não é? Águas de São Pedro, não sei aonde, você vai lá, são águas benéficas, né, para o organismo. Tinha isso. Então nós vimos que Jesus faz um paralelo da vida espiritual de Laodiceia com a água de Hierápolis, com a água de Colossos e com a água deles. Então o que Jesus falou? A gente terminou, a gente vai ler novamente aqui. Ô Laodiceia, quem dera a atitude de vocês, a vida espiritual de vocês, fosse ou geladinha igual a água de Colosso e pronta para dar vida às pessoas, ou fosse quente igual a água de Hierápolis, que traz cura e saúde. Infelizmente vocês são, para mim, igual a água de vocês é para vocês. A água de vocês traz ânsia, e a vida espiritual de vocês traz para mim o quê? Ânsia. Eu estou a ponto de vomitar vocês. Então é uma metáfora, tá? É uma imagem que Jesus usa da própria estrutura da cidade para trazer uma mensagem. Isso todo mundo entendeu, né? Quem tem acompanhado aí. Bora lá então no versículo 14, ler um pouquinho. Só rever essa parte até o 17. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém. Nós já vimos que aqui o Amém é um título, não é? Aquele que é confiável, né? A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você nem é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio,
estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O que Jesus está falando para aquela igreja? Vocês causam em mim um mal-estar, a vida espiritual de vocês é tão vazia, é tão mentirosa, que causam em mim um mal-estar que eu estou a ponto de lançá-los fora da minha presença, do jeito que a água de vocês causa para o estômago de vocês. Esse é o paralelo que está sendo feito, né? É uma palavra forte, né? A gente sabe, de confronto ali, mas é uma palavra verdadeira. Por quê? Porque ele fala: eu sou a testemunha fiel, eu sou o verdadeiro, eu sou o amém. Então, quem fala a verdade a respeito de você? Não é você mesmo, Laodiceia. Jesus está falando isso para Laodiceia. Você diz de você uma coisa, mas eu digo outra. Você diz de vocês que está tudo legal, que vocês são ricos, perfeito, bonitinho. Eu vejo vocês de outro jeito. Entende? Isso aí é uma questão que acontece com Sardes e acontece agora com a cidade, com a igreja de Laodiceia. Então bora lá, versículo 17. Aí Jesus fala para Laodiceia: você diz, sou rico. Né? Aqui é interessante, aqui no grego, gente, ele usa um verbo que dá um destaque. Ele está usando alguns verbos, chamado aoristos, que é um pano de fundo. De repente ele muda para um verbo perfeito. Então esse dizer é um verbo, o autor usou o verbo perfeito. Por quê? Para dar um destaque. Ele destaca, você diz, ele está destacando, presta atenção no que você está dizendo. Né? Na língua grega, ele usa alguns modos verbais, como se fosse grifos. A gente não usa no português grifar, negritar, itálico. O grego usa modos verbais e aspectos verbais para fazer isso. E aqui o autor mudou, e ele coloca um verbo perfeito, justamente para dar uma ênfase no você diz. Não sou eu que digo, é você que está dizendo isso. Então você diz, sou rico. Olha o que Laodiceia falava dela: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Gente, isso aqui nós temos que parar aí devagar, porque isso aqui reflete a nossa modernidade, a nossa igreja contemporânea, a vida contemporânea. As pessoas acham que quando elas estão bem financeiramente, materialmente, né, elas falam isso: estou bem, não preciso de nada, eu não preciso de Deus. Tem muita gente que, pelo estado de bem-estar material, ela acha que ela é autossuficiente. Ela acha que a existência dela e até mesmo a eternidade dela, de alguma forma, está garantida. E isso, diante da verdade de Deus, é um baita absurdo. E Jesus está revelando isso a Laodiceia. Olha, tudo bem, você está falando que é, mas não é. Sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que aí Jesus revela a verdadeira situação espiritual de Laodiceia. Vocês estão se achando ricos? Vocês estão se achando autossuficientes? Vocês estão achando que a riqueza... Gente, por favor, preste muita atenção no que eu estou falando. Vocês estão achando que a riqueza de vocês é sinônimo de aprovação de Deus? Laodiceia estava achando que era. E Jesus fala: não, vocês estão muito enganados, vocês são infelizes por causa disso. Por causa dessa autopercepção de vocês, vocês são infelizes, sim, miserável, pobre, cego e nu. Palavras fortes, vamos ver por quê. Ele está usando paralelos com questões da cidade. Calma que a gente vai explicar. Mas existe hoje a mesma tendência no nosso mundo, em algumas igrejas? Existe. Né? Inclusive, todo mundo atento que eu vou falar? Entrou no Brasil, há um tempo atrás, uma teologia muito ruim, mas muito mal feita, usando o nome de Deus, chamada teologia da prosperidade. Que as pessoas, a bênção com Deus é associada às benesses e à quantidade de bens materiais. Então tem uma pessoa na igreja, se aquela pessoa é rica financeiramente,
essa teologia fala que ela é uma pessoa abençoada por Deus. E todo mundo é incentivado a fazer uma troca com Deus, não é isso? Vai dar alguma coisa para a igreja que Deus vai fazer você rico. Porque a riqueza financeira e material é o símbolo que Deus está com você. Cara, isso é o maior absurdo que existe na Bíblia. Só que isso tomou conta das pregações. E nós nos alimentamos de uma falsa teoria, falsa teologia, e pessoas se frustraram com Deus por causa disso. Pessoas se distanciaram da igreja por causa disso. Outros se auto-enganaram e falaram, poxa, deve ser isso aí mesmo, né? Agora eu tenho esse bem material, Deus deve estar comigo. Gente, nós sabemos que as pessoas mais ricas e autossuficientes no mundo financeiramente são as que mais têm dificuldade de se achar aproximar de Deus, porque elas têm tudo que elas querem, na hora que elas querem, do jeito que elas querem, elas compram tudo que querem. Só que elas não entendem que elas não compram a vida com Deus, não compram a eternidade, não compram a dádiva de Deus. E alguns pastores entraram nessa e ofereceram essa troca para esse tipo de gente. Deus vai continuar abençoando você se você fizer isso. Isso foi terrível. Isso infelizmente influenciou a teologia brasileira e muito. E atrapalhou a verdade do Evangelho, atrapalhou as pessoas conhecerem de fato a Cristo. É muito ruim isso. E Laodiceia tinha essa teologia, ela que inventou talvez a teologia da prosperidade, né? Sou rico, Jesus, né? Tô bem demais. Aí Jesus falou, não, vocês não estão bem demais não, vocês são infelizes. Mas peraí, eu estou achando que eu sou rico, eu estou bem de vida, eu não preciso de nada. Jesus fala, não, mas você não sabe, você não tem consciência que o teu verdadeiro estado espiritual e existencial é de infelicidade, de miséria, pobreza, cegueira e nudez. Agora, aguenta um pouquinho aí, que eu vou voltar aqui a algumas observações, ver se eu deixei passar. Só um minutinho. Essa questão da riqueza também a gente tem que lembrar, por causa do estado financeiro deles, da posição deles também, o status social que a igreja tinha. Lembra que eles não tinham perseguições, como as outras igrejas? Laodiceia não tinha perseguição, nem dos pagãos, nem dos judeus. Gente, é a igreja perfeita, era a igreja que devia estar vivendo com Cristo. Estava em paz com Deus. Estava em paz com Deus? Não, ela estava em paz com os outros, né? Estava em paz, podia estar em paz com Deus também. Mas não, nesse estado de comodismo, quando a igreja está num estado muito cômoda, ela começa a se afastar, parece. Aí Deus tem que mandar uns chacoalhão, e botar a gente, né? Manda uma perseguição, manda uma coisinha para despertar a gente. Deus manda alguma coisa para chacoalhar e falar, opa, não é assim não. Vocês estão deixando, igual Éfeso, o primeiro amor. Vocês estão deixando, né, as coisas do mundo entrarem dentro de vocês e medirem a espiritualidade de vocês, e não é assim que funciona. Então, esse é o estado, então, de Laodiceia. Deixa eu só ver se eu tenho aqui eu marquei um texto de Marcos. O que estava acontecendo com a Laodiceia? Quem lembra da parábola do semeador vai lembrar. Laodiceia é um daqueles 4 solos. Tinha um solo que Jesus fala assim, preste atenção. Outras pessoas são como as sementes que caíram entre os espinhos. O semeador saiu a semear, lembra? Uma semente cai num lugar, no meio de pedra, terreno rochoso, não é isso? Outro cai no outro cai no espinho, outro na terra boa. Laodiceia é o terreno no meio dos espinhos, porque o que Jesus fala? Olha lá, são aquelas que ouvem a mensagem de Deus, mas as preocupações com as coisas dessa vida, a ilusão das riquezas e o desejo de outras coisas chegam e sufocam a mensagem, e ela não dá fruto mais.
Laodiceia está mais ou menos como esse tipo de terreno. Cresceu um monte de espinho. E está abafando aquela beleza da semente da palavra de Deus que tinha dado fruto um dia, mas que agora estava concorrendo com as ilusões do mundo, com as ilusões das riquezas dessa terra, né, com os desejos dessa vida que estavam abafando a fé dos laodicenses, e estava abafando a tal ponto que Jesus estava falando: vocês estão no estado de miséria já, apesar da riqueza financeira de vocês. Tá? Esse é o estado da igreja de Laodiceia, e a gente tem que pensar se é o nosso estado, se é o estado da igreja brasileira, da igreja, né, americana. Nós temos que ver, existe isso, e temos que nos arrepender, se assim Deus nos mostrar, né? Mais observações aqui. Os dois primeiros termos são praticamente sinônimos aqui, infeliz e miserável. Quase, né? Você é infeliz. O miserável era uma pessoa infeliz na época. Então existe uma infelicidade existencial, uma miséria. Os outros adjetivos, pobre, cego e nu, eles, como antes, derivam do contexto em Laodiceia e devem ser entendidos, preste atenção, como uma introdução ao versículo 18. Então, ó, pobre, cego e nu tem a ver com o que ele vai falar agora no versículo 18. Quer ver que interessante? Vamos lá para o 18. Versículo 18. Aí Jesus fala o que para Laodiceia? Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Lembra? Esqueci de falar. Laodiceia era uma cidade de bancos. Um centro bancário na região, onde guardava-se dinheiro, né? Então eles se achavam ricos de todas as formas. E aqui Jesus fala assim, vocês estão desejando coisas, o ouro desse mundo, as finanças desse mundo. Eu aconselho que você compre de mim o ouro. Ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Calma que nós vamos ver o que Jesus está falando aqui. Compre também vestes. Eles não estavam nus? É uma ironia. Eles não tinham a maior produção de lã, de uma lã belíssima, uma lã preta que só tinha em Laodiceia, e o comércio deles vinha, grande parte da lã. É uma ironia. Vocês produzem as melhores roupas para as pessoas na região, com as melhores lãs, mas vocês mesmos estão nus. Eu aconselho que vocês comprem de mim vestes brancas para se vestir. Calma que você vai ver aí o que Jesus está falando. A fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. O que mais que Jesus fala? Compre também o quê? Colírio. O que eles produziam na cidade? Colírio, né? Chamava pó frígio, o colírio que eles produziam na cidade, por uma medicina da época deles, um tipo de pó que eles misturavam, passavam nos olhos, dava tipo um colírio realmente, que a gente chama hoje, para curar algumas doenças dos olhos. Era um centro medicinal. E eles se orgulhavam de tudo isso, né? Vamos falar, uma tecnologia da época, de saúde aí na época. Então, vocês se orgulham da produção de colírio de vocês? Vocês estão cegos. O colírio de vocês que produz renda, dinheiro para vocês, não está tirando a cegueira de vocês. Eu aconselho que vocês venham comprar de mim, Jesus fala, para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Então existe aqui, gente, obviamente um contraposto, né? Você acha que vê, mas é cego. É óbvio que eles viam fisicamente. Jesus está falando o quê? De uma cegueira espiritual. Então vocês têm um colírio que cura questões físicas, mas vocês estão cegos. O tipo de colírio que pode curar a cegueira de vocês só pode vir de mim. O tipo de vestimenta que pode vestir vocês numa vestimenta de pureza e justiça diante de Deus, só eu posso dar para vocês. A lã de vocês não veste. Então o que Jesus está falando? Tudo aquilo que vocês consideram como autossuficiência não vale nada diante de Deus.
Vocês precisam buscar isso de mim, e eu vou oferecer isso a vocês. Essa é a mensagem de Jesus para a igreja da cidade de Laodiceia, né? E vamos ver aqui agora algumas observações ainda. Você percebe que é esquisito, né? Jesus usa a palavra comercial, compre de mim. Por quê? Porque Laodiceia, gente, tem uma mentalidade comercial. Perceba que Jesus sempre contextualiza a mensagem. Eles precisam entender algumas mensagens. Jesus vai pegando coisas da vida comum e conceitos que nós entendemos. É como que se uma pessoa, Deus faz isso com a gente o tempo inteiro, e as pessoas às vezes não entendem. A Bíblia foi feita assim. Deus é um ser transcendente. Ele é um ser, gente, que totalmente incompreensível. Nós só compreendemos Deus aquilo que Ele deixou ser compreendido, aquilo que Ele se revelou a nós. Entende isso? Não existe uma compreensão de Deus de uma forma total. Nunca vai existir e não pode existir. Se o ser humano, atenção, se o ser humano compreende Deus na sua totalidade, esse ser não é Deus. É uma projeção da mente humana. Se Deus é Deus de fato, Ele não cabe no raciocínio humano. Por quê? Porque é assim que funcionam as mitologias. Como que funcionam as mitologias? Da Mesopotâmica, nórdica, grega, né? As mitologias que existem na história toda, da Babilônia. Os deuses, pega quem já estudou um pouquinho de mitologia grega, os deuses são igualzinhos aos seres humanos. Eles são invejosos, briguentos. A única coisa é que eles são poderosos, eles potencializam. O ser humano coloca nos deuses gregos o que eles queriam ser. Eu queria ter o poder de dominar o mar. Então ele cria uma divindade que tem um espaço de atuação, que é o mar. Só que é um ser humano com poderes, né, avantajados ali. Então como que os gregos colocam os deuses? Sempre, se você pega na mitologia, eles são sempre grandões assim, e os humanos pequenininho perto deles, na mitologia grega. Mas são seres humanos com uma projeção alta. Eles têm inveja, eles brigam um com o outro. Tudo que o ser humano tem, eles têm a bondade, eles têm as coisas ruins, as coisas boas, eles têm os domínios, o espaço de atuação, não chega aqui que isso é meu. Né? E aí eles têm os escolhidinhos deles, né? Os seres humanos escolhidos, o outro escolhe outro, eles brigam entre eles. Então, por que a mitologia grega é assim? Porque são deuses criados para explicar os mistérios do universo. Existe projeção da mente humana. Por que Deus, o Pai de Cristo, Deus, na sua concepção cristã, a gente não consegue explicar? Porque não pode ter vindo da nossa cabeça. Se eu consigo explicar Deus, veio da minha cabeça. Por isso que é difícil o ser humano entender como é Deus. Quem criou, a gente fica com perguntas que se faz, não para Deus, para uma criatura. Se Deus é Deus, Ele não pode ser criado por ninguém. Então essa pergunta não é é uma incoerência até filosófica. Eu vi um dia o próprio Pondé, vocês lembram do Pondé, filósofo, falando isso. Porque é uma incoerência filosófica. Como que eu pergunto quem criou um Deus que é incriado, que transcende? Essa pergunta não faz nem sentido, porque na categoria humana não funciona mais. Então o Deus criador de Jesus, Ele é incompreensível, Ele se revela. E ao se revelar, a gente só conhece um pouquinho dele. E ao se revelar, Ele se revela na pessoa de Jesus, que se tornou homem, habitou entre nós e mostrou quem Ele era para nós, né? E Jesus revela quem nós somos, que é o que Ele está fazendo para Laodiceia. Vocês acham que vocês são isso? Não. Deixa eu falar como vocês são para Deus. Vocês estão no estado de infelicidade, de miséria, e para vocês se tornarem justos diante de Deus, eu tenho que ofertar coisa para vocês. E aí ele usa então uma linguagem humana: compre de mim. Mas compre de mim? Essa natureza comercial do verbo é perfeita para a cidade. Eles haviam comprado tudo.
dos mercadores terrenos, e portanto tinham ido na loja errada. Jesus está falando, vocês foram no lugar errado, comprar as coisas erradas. O comprar de mim aqui é enfático. Cristo é a única fonte adequada, presta atenção, dos bens duráveis. Tudo que é bem passa nessa terra, tudo um dia vai acabar. Jesus está ofertando a Laodiceia, e obviamente a gente, coisas que são eternas, duráveis, que vão além da morte, que vão ter um impacto na existência eterna do ser humano. É um tipo de veste que você vai usar na eternidade, é um tipo de colírio que vai te fazer enxergar a verdade da vida, da existência de Deus e viver com Ele eternamente. Então, são ofertas, né, que está num outro parâmetro de uma nova criação, que é onde Apocalipse vai chegar, que a gente tem falado. Então, Jesus é a única fonte adequada de bens duráveis. Assim, eles precisavam deixar seus vendedores do mercado e correr para Ele. Né? Outra observação ainda do versículo 18. Vamos lá, devagar aqui. Primeiro, eles eram de fato pobres, então precisavam adquirir de Cristo ouro refinado no fogo. Essa figura é desenvolvida a partir dos bancos do comércio da cidade. Eles acham que suas posses os tornaram ricos, mas na verdade eles são paupérrimos, pois adquiriram as mercadorias erradas. O único modo de adquirirem verdadeira riqueza é, vou usar aqui, comprando entre aspas, tá? Comprando o ouro de Jesus. Todavia, esse não pode ser comprado, mas aceito por graça. O que Jesus está falando que eles têm que comprar, não tem como comprar. Você não tem como comprar o ouro refinado do que Jesus está falando. Uma riqueza eterna. Ele não está falando de um ouro terreno, ele está falando de verdades eternas. Ele não tem como comprar a veste branca que Jesus está oferecendo, nem o colírio que Jesus, não tem mercado para vender essas coisas. Jesus não está ofertando. A linguagem é comercial para eles se depararem com a realidade deles e falar assim: nós compramos tudo o que a gente quer. E Jesus está falando, então vem comprar de mim ouro, vem comprar o colírio que eu tenho. O que Laodiceia ia responder para Jesus? Mas aonde? Com que dinheiro? Não, nada paga o que eu estou oferecendo para você. No fundo, Jesus está falando o quê? Você não pode comprar o que eu tenho para te dar. É graça. Mas vem comprar de mim, porque o que você quer está comigo. O que você deseja e que você acha que o dinheiro compra, está comigo, não está aí fora. Tudo o que você quer, todos os seus desejos são satisfeitos pelo seu dinheiro. Então vem comprar. Compra ouro de mim. Compra a veste que você precisa. Como o colírio que você precisa. Mas a gente sabe que não é possível. É uma graça, né? Em segundo lugar, a cidade era formosa por sua lã preta, como eu já falei, brilhante. Mas esses cristãos estavam nus. Em outras palavras, é possível vestir, eu vou falar alguns aqui, eu não sou muito bom de marca, né? Mas é possível vestir ternos Armani, saias da Dior, vocês conhecem aí, a mulherada conhece, né? Mas estar nu aos olhos de Deus. Então é possível vestir, né, a coisa mais cara dessa terra, e aos olhos de Deus estarmos miseráveis, nus, perdidos. Eles se vestem com as roupas mais finas deste mundo, mas estão realmente expostos diante de Deus, em sua nudez. Aqui há sem dúvida uma referência à visão judaica, de que a nudez era vergonhosa. Isso aí é uma questão judaica, né? Além disso, a nudez no Antigo Testamento era símbolo de juízo. E a vergonha indica uma condição de desgraça, de merecimento de juízo. Quando Deus leva uma pessoa à vergonha, tanto no Antigo Testamento como no Novo, o juízo de Deus é o resultado, tá? Por todo o livro do Apocalipse, roupa branca, então veste branca, simboliza justiça. Olha que interessante. Por todo o livro de Apocalipse, além de justiça, a gente sabe que fala da pureza, vestes lavadas, mas fala dos atos de justiça que veste você diante de Deus. O que Jesus está falando? A tua justiça está deixando você sem roupa.
As suas ações não são justas o suficiente para cobrir vocês diante de Deus, para vestir vocês. A justiça que veste vocês só vem de mim, Jesus está falando. Eu posso justificar vocês diante de Deus. Eu posso vesti-los para se aproximar diante de Deus sem vergonha, sem estarem expostos à nudez de vocês, né? E o pecado, né? O estilo de vida que vocês estão levando. É isso que a gente tem que entender aí. E em terceiro, cego. Então, ó, pobre, nu e cego. A despeito da fama pelo centro médico, como eu já falei, em outras palavras, suas realizações terrenas eram insignificantes. Na verdade, um obstáculo diante da cegueira espiritual deles. Olha em João 9,39 o que diz: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e para os que veem, se tornem cegos. Como é que é? Não é um negócio, como que é que Jesus está falando aqui? Eu vim a este mundo, a fim de que os que não veem, vejam. Gente, nós temos que entender o seguinte, atenção, à medida do momento que eu me enxergo vulnerável, dependente, num estado de miséria diante da justiça perfeita de Deus, numa imperfeição, à medida que eu falo, Deus, eu sei que eu não consigo satisfazer a tua perfeição, a sua justiça, eu sei que não estou ao seu nível de santidade, eu sei que eu não consigo, eu estou vendo a minha cegueira. À medida do momento que eu reconheço, ele fala, então eu vou fazer você ver. Ao contrário, eu sou o cara, eu sou a pessoa melhor do mundo, eu não preciso de ninguém, eu sou justo diante de Deus, não existe pessoa melhor do que eu. Essa pessoa está achando que vê, Jesus a tornará cega. Por quê? Porque tudo que vem de Deus é graça, e a graça é um favor que nós não merecemos, que alcança a gente a partir do momento que a gente reconhece o nosso estado, né? Nós vimos na série, né, Gui, no último episódio da série The Chosen, que a gente viu, acho que foi o 5º episódio, Gui, o 5º, né? Acho que foi. Não sei se foi na última. Não, no chamado de... Nós vimos o chamado de Pedro, não sei se foi a última. Foi antes, foi a hora que ele multiplica o peixe lá, a pescaria e tal, né? Aí tem um episódio que quando Pedro entende um pouquinho de quem Jesus é, o que Pedro faz? Qual que é a atitude de Pedro? Não sei se vocês lembram na Bíblia. Qual que é, Amália? Afaste-se de mim. Quando Pedro enxerga quem Jesus é, ele se enxerga. E quando ele vê que Jesus pode ser o Messias prometido, o Filho de Deus, alguém na frente dele é tão santo que ele não merece estar diante de Jesus. E ele fala para Jesus, Jesus, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. E Jesus estende o quê? Graça. Não, Pedro, vem e me segue. Eu te oferto perdão. Eu oferto a você andar comigo, ser meu discípulo. Só que o caminho é o que? Eu reconheço a minha miséria. Essa é a questão mais difícil da nossa sociedade hoje. Jesus veio salvar o ser humano, um ser humano que acha que não está perdido. Não é difícil pregar o evangelho? Né? Nós temos um evangelho que veio salvar a humanidade. Uma humanidade que acha que não está perdida. Enquanto eu não vejo o meu estado de necessidade de salvação, esse evangelho não é para mim. Eu não preciso dele. Eu estou perdido, mas não sei que estou. Eu sou cego, mas não sei que sou. Né? Eu estou nu, mas não sei que sou. Enquanto eu não enxergo a minha situação existencial diante de Deus, Deus não tem nada para me dar. Deus não tem nada para me oferecer.
Porque é só a partir do momento. Por isso que aquela mulher pecadora, aquela prostituta, chorando nos pés de Jesus, lembra? Lucas 7? A mulher estava lá chorando nos pés de Jesus, né? Muito diferente da nossa situação hoje. Aquela mulher, né, chorando, naquela época, se fosse pega em adultério, ela era apedrejada. Era uma lei daquela época, né? Publicamente. E Jesus deixa ela tocar no pé. Nunca que um homem de Deus podia. Jesus fala, não, deixa ela aí. Porque ela vai muito amar, porque ela está reconhecendo o pecado dela. E aí ele olha para os religiosos, que são os fariseus. Vocês são aí, devem um pouquinho só, mas o pouquinho que vocês devem, vocês não reconhecem. Como se assim, não existe perdão para você. Ela deve mais, mas ela está reconhecendo tudo e ela é perdoada. Você acha que é perfeito, não reconhece o seu pouquinho de erro, não tem perdão para você. Então, quanto mais a religiosidade entra no nosso coração e atrapalha a gente ver quem a gente é diante de Deus, ela não pode. Ela não pode atrapalhar. E era isso que estava acontecendo com Laodiceia. Vamos voltar lá no versículo 19? Aí Jesus fala o que para Laodiceia? Eu não estou... Jesus está corrigindo? Tá. Jesus está falando que o negócio não está legal ali? Tá. Por quê? Porque ele odeia a igreja de Laodiceia? Não, olha lá. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Laodiceia, eu estou falando isso para você porque eu amo você. Porque eu quero que você se arrependa e viva uma vida comigo na eternidade. Porque eu quero que você vença e tenha os benefícios eternos. A gente não entende hoje, nós estamos também numa sociedade que não entende amor e repreensão como algo de uma coisa só. E uma expressão do verdadeiro amor é a disciplina. Vocês sabiam disso? Esse é um problema sério que a gente tem na nossa sociedade, inclusive na psicologia. Eu converso isso com a minha filha, que está terminando o curso de psicologia. Nós temos vários incentivos. Nós temos hoje crianças, por exemplo, né, que não têm limites, que o não pode falar para a criança, não pode falar não mais, né? E aí ela faz o que quer, você dá tudo o que ela quer, e a gente vai criar um tipo de gente que a gente nem sabe o que vai virar lá na frente. Mas não são todas as abordagens psicológicas, da psicologia, mas muitas delas agem por esse caminho. Então não, você não pode criar limite, não pode falar não pode disciplinar. Uma palmada então numa criança hoje é uma agressão, né? E antigamente ninguém morreu por causa disso, está todo mundo um homem barbado aí porque levou umas palmadas e criou juízo. Eu entendo que nós temos formas que podem ser, né, conversadas antes disso. Mas o que eu falo para você, meu irmão, é o seguinte. Eu sempre conto uma coisa da Damaris, né? A Damaris era pequenininha. Toda vez que eu falo disso, eu lembro dessa... Não tem jeito, eu lembro disso. A Damaris, eu nem lembro quantos anos ela tinha. Era muito pequenininha, né? 3 anos, sei lá. A Damaris, com 2 anos, ela falava tudo. E... eu lembro pequena, eu acho que, se eu não me engano, ela quis, do alho, ela quis comer alho. A gente estava cozinhando lá, e de repente, eu quero, sabe aquela birra de criança? Eu quero comer. Filha, não, isso é ruim, não vai comer. E ela começou a chorar porque queria comer. Eu falo, filha, não pode, isso é ruim, não pode. Você vai falar, eu quero comer. Toma, come. E ela comeu o alho, óbvio, né? Tentou comer, não conseguiu, né? Jogou fora. Aí eu sentei com ela e expliquei para ela. Todas as vezes que aconteceu coisas assim, eu sentava com a Damaris, filha, tudo que o pai fala para você, a mãe, de não, é o melhor para a tua vida. É para você. Eu não estou falando não só porque eu não gosto de você, ou porque eu quero privar direitos. A gente tem um problema seríssimo hoje com isso. Jesus não tem. Jesus, por amar a gente, Ele vai disciplinar a gente.
Por amar a gente, Ele vai repreender a gente, vai falar a verdade para a gente, quem a gente é para Ele. E esse é um amor que nós precisamos recobrar na própria igreja. Nós precisamos, por exemplo, de verdadeiros amigos que falam a verdade para a gente, mas ninguém quer esse tipo mais de amizade. Né? Um amigo que vai falar a verdade, que vai falar, pô, você está dando bola fora, isso está errado. Mas isso não é amigo, amigo não fala isso. Pois é, o verdadeiro amigo deveria falar isso, e o verdadeiro amigo deveria ouvir isso. Mas nós estamos numa crise de algumas questões muito difíceis, e isso reflete na igreja. Reflete na igreja, porque nós pastores hoje temos tanta dificuldade, inclusive de chamar pessoas e falar, ó, fulano, cara, não está legal isso aí, tem que corrigir. A pessoa sai da igreja. Porque ela não quer ser pastoreada, ela não quer ser disciplinada, repreendida, acompanhada, ela prefere se afastar. Imagine, não é? Fazer isso com Jesus. Eu aqui repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Aí eu quero só fazer uma ressalva. É óbvio que tem pais que falam não, porque são ruins mesmo, né? Não estou falando que todo pai, e nem os bons acertam sempre, não é isso. O que eu estou dizendo é que o conceito do amor, ele carrega consigo também a disciplina amorosa, a correção que leva para o caminho correto. Os pais acertam algumas vezes e erram outras, né? Agora, Jesus não erra nunca, meu irmão. O que Ele está repreendendo é isso mesmo, né? E é isso que a gente tem que estar aberto. Portanto, seja zeloso e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu sei que o horário quase já deu aqui para a gente terminar, só que hoje vocês aguentam só mais um pouquinho para eu encerrar a carta? Pode ser? Encerrar a mensagem? Aqui é algo interessante, esse versículo é também usado de forma, gente, não estou falando que não possa, mas ele não é uma interpretação correta dentro do contexto, ele é usado para o evangelismo, né? Já viu sendo usado? Jesus está à porta do teu coração e bate, se você abrir. Não tem problema a gente usar dessa forma, porque isso também é verdadeiro. O problema é que isso não é o que o texto está falando. Então, se eu for interpretar o texto dentro do contexto, esse estar à porta é da própria igreja. Não tem ninguém ali que não é salvo. É a igreja, ele está falando, vocês me deixaram para fora. Está tão ruim a vida de vocês aí, que quem está sendo o Senhor de vocês são vocês mesmos. E eu vou estar aqui fora agora, batendo igual um visitante, na porta da minha casa, querendo entrar. Porque eu quero cear com vocês. O que Jesus está falando? Eu quero ter comunhão com vocês. Gente, o maior símbolo de comunhão na cultura do Oriente Próximo, e também na cultura, de Israel ali, é comer junto com alguém. Esse era o maior símbolo de misturar a vida com a pessoa. Era um ato espiritual, era um ato de misturar a vida. Jesus está falando, eu quero comer com vocês, eu quero sentar à mesa e compartilhar quem eu sou com vocês. Então eu estou à porta, bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa é uma metáfora, a progressão da metáfora é o seguinte: Jesus chega à porta como um visitante, ele se identifica, pede para ser recebido, a pessoa deve responder, abrir a porta, deixar ele entrar, e a comunhão resulta da refeição compartilhada. Então ele está falando para Laodiceia: arrependa-se, vista as minhas vestes, passe os meus colírios, não é isso? Compre de mim a verdadeira riqueza, arrependa-se do jeito que você está vivendo, eu estou aqui fora querendo entrar, de novo estar com vocês num estado de comunhão. Essa é a mensagem, que Jesus está dando para a igreja de Laodiceia. As refeições eram tão importantes na época, gente, quando tinha alguém brigado um com o outro assim, uma das formas de reatar era convidando para comer junto.
Ô, vai tomar um café lá comigo? Se a pessoa fosse, ela estava aberta à reconciliação. E no ato de sentar, comer junto, a conversa ia, e aquelas coisas, as mágoas, as coisas iam se diluindo, perdão, e havia então um reatar da comunhão. Então a refeição era muito importante, né, na cultura da época ali, tá bom? E Jesus fala o que ainda? 21, ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou parar aqui, mas a semana que vem eu vou voltar à questão do trono. Eu vou voltar ao conceito de trono. Por quê? Porque agora no capítulo 4, nós vamos entrar na visão que João tem do trono de Deus. E eu preciso entender o conceito de trono. E eu vou voltar então a semana que vem nesse último versículo para a gente ser introduzido ao capítulo 4. Tá? E aqui eu encerro só fazendo então um resumo aqui. Presta atenção para a gente encerrar. A igreja de Laodiceia, infelizmente, é um paralelo perfeito para alguns dos maiores problemas da igreja do século 21. Especialmente no Ocidente. A obediência nos tornou mornos, pois gostamos de ficar satisfeito conosco. Interpretamos nossos símbolos de sucesso, grandes igrejas, belos prédios, grande orçamento, como bênçãos de Deus. Era o jeito que Laodiceia interpretava. Muito facilmente nos esquecemos de que Deus deseja o nosso coração, e não somente os nossos números. Como alguns palestrantes, escritores e músicos populares já perceberam, é possível enriquecer o ministério sem fazer do envolvimento de coisas seculares. Quando isso ocorre, é muito difícil colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida e em nosso ministério. Nós trabalhamos, mas não adoramos. Muitos outros cristãos têm feito de Deus apenas mais um item em sua lista de responsabilidade. Eles têm seguro, não é? Você compra um seguro para o carro, seguro para casa, um seguro para qualquer eventualidade. O cristianismo não é muito mais do que um seguro de vida. Triste. Eu tenho um seguro lá do isso, seguro daquilo, não um seguro de vida eterna, vamos para a igreja. Como que se fosse assim? Como que se eu pudesse adquirir isso de Deus dessa forma, com essa mentalidade do mundo? Vai dar pena a eles quando estiverem diante do trono de Deus. A preocupação central na carta aos Laodicenses é nos anunciar de que Deus exige o nosso melhor. Se para nós as posses mundanas são mais importantes do que Ele, como no caso do jovem rico, então nós também estamos fazendo com que Cristo fique com ânsia de vômito. A resposta é arrepender-se e obter vitória sobre os anseios centrados nas coisas materiais e terrenas. Meu irmão, encerro aqui falando uma coisa. As coisas materiais são importantes. Jesus nunca disse que não era, Ele precisou. Jesus era bancado, não sei se vocês sabem, por mulheres que mantinham Jesus na sua atividade ministerial, que eram seguidoras e eram mulheres ricas da sociedade, que tinham posses e mantinham Jesus. Então ele também precisou de coisas materiais. O que ele está falando aqui são prioridades. Quando essas coisas materiais, físicas e visíveis tomam o lugar de Deus, isso se torna um ídolo e afasta a gente da verdadeira vida com o Criador. Por isso que Jesus fala: buscai primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, elas são acrescentadas. Elas vêm com o seu dia a dia, com o seu trabalho, com as coisas, mas sem você deixar de entender que a prioridade é o próprio Cristo ressuscitado. Esse foi o ensino que Jesus deu então para Laodiceia e para a gente, que a gente termina hoje. Terminamos hoje as 7 mensagens às 7 igrejas da Ásia. Semana que vem a gente inicia, eu vou só fazer uma introdução à questão do trono, e a gente inicia então a visão que João vai ter do trono de Deus. Tá bom? Legal?
Bora lá, continuar firme e perseverante nos estudos de terça aí, tá bom? Vamos agradecer a Deus, pessoal do louvor.